Pessoal, aqui é Túlio Demarco, Jornal Cabralha Brilha. Nós estamos aqui hoje batendo um papo no Centro Histórico com o professor Cláudio Monteiro, e dentro desse nosso projeto da história de quem faz a história de Cabralha, né, o nosso amigo professor Cláudio ele tem muito a contribuir. Inclusive, ele tem um projeto que é justamente falando sobre a história oral, né, a valorização da história local das pessoas. E nós vamos bater um papo com ele sobre isso. Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, Túlio? E estou aqui numa felicidade imensa, né? Contribuir de qualquer forma para a história de Cabralha, né? Para a cultura. Vamos lá. Nós estamos com um projeto que eu pedi ao professor Cláudio que nos ajude nesse nosso projeto da história que faz, das pessoas que fazem Cabralha Brilhar, e dentro desse estudo desse projeto que ele está fazendo, nós vamos começar a selecionar as pessoas, né, que são importantes, que têm essa história, essa cultura para apresentar para a gente, e vamos começar a cada edição a apresentar essas pessoas. E nós vamos conversar agora sobre esse projeto que ele tem justamente da história oral, do ensino aos alunos. Como é que é esse seu projeto, Cláudio? Túlio, esse projeto nasce da necessidade, né, como professor pesquisador, né, da disciplina de História, do componente curricular de História, a falta do ator, né, da história local. A gente vê nos livros de história essa lacuna, né, que fica entre a história que a gente vê nos livros, as histórias contadas pelos livros, né, geralmente produzidas no Sudeste, e a gente aqui como celeiro, né, como centro, como o local onde houve aí o grande choque de culturas, colonizadores e colonizados, né, a gente não vê essa parte nos livros de história, quer dizer, é meio que uma invisibilização do ator que vive nesse lugar, né? E o projeto traz ouvir essas pessoas, né? Ouvir essas histórias e contemplá-las nas salas de aula, né? Discutir, porque às vezes o aluno tem um pai que construiu de uma certa forma essa história e a gente não sabe, ele não sabe, né? Nesse processo histórico. Com a participação dessas pessoas. E a ideia do projeto é isso, é ouvir essas pessoas, né? No sentido de história oral. Trazer isso para a sala de aula. Ouvir os pais, ouvir os alunos. E aí eu tenho uma divisão temporal aí de 30 anos. Então eu quero ouvir essas pessoas, filhos de Cabralha, nascidas aqui, e também aquelas que chegaram aí nessa margem de tempo, né, de 30 anos atrás. Ouvir as histórias, a política, a cultura, né, o social, e trazer isso, e levar isso, na verdade, para dentro da sala de aula, para a gente discutir, né. Um processo que eu gosto de trabalhar é sempre mesa redonda, é ouvir, né, é ouvir. Tem um educador, né, um estudioso espanhol, Fernando Hernandes, que ele traz essa fala, porque a gente não ouve mais o outro, né? Não dá tempo de ouvir o outro, sim, porque a gente fica buscando sempre o ter, e não ouvimos o outro. E dentro da escola, o meu processo é esse, eu quero ouvir as histórias. E nesse ouvir a história que nasce esse projeto de mestrado, espero que me dê essa oportunidade para que eu possa transformar esse projeto num plano de pedagógico de educação, né? Perfeito. E dentro disso também, professor Cláudio, tem essa questão do resgate da cultura que está se perdendo também, né? E eu acho que dentro disso a gente pode estar também trazendo e resgatando essas culturas que a gente vê que sempre nós tivemos aqui e agora está se perdendo através justamente porque não é passado, né, oralmente, as pessoas que detêm, né, a cultura estão morrendo e vai se perder isso. Isso contempla também esse seu projeto, a questão da cultura no sentido da história? Sim, com certeza. Afinal de contas, isso é história, né? Sim. Então eu quero trazer nesse processo de educação
eu quero focar na política, né? Esse processo de 30 anos atrás, eu marco 30 anos, mas se eu puder coletar informação de 50, se alguém puder me contar essa história, para que eu possa registrar isso, maravilhoso. Então eu quero trazer a política, né, a cultura e o social. E o social. Né? Esses são os três, né? esse tripézinho aí, com certeza teríamos muito mais, mas como projeto de mestrado, você abre muito, você não dá conta disso tudo. Mas com certeza a cultura, a nossa cultura aqui em Cabralha está contemplada nisso. E eu acho que tem que ser de imediato, porque a cada perda de um mestre, né, de um saber tradicional, a gente vira uma página. E aí tem uma máxima que eu acho assim bonito de se ouvir, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque a gente não faz nada, né? Eu não quero aqui dizer que o poder público tenha culpa nisso, ele tem uma parcela de culpa, porque temos que fomentar. A gente tem políticas públicas aí de investimento na cultura e a gente não vê esse desenrolar, né? Esse apoio, esse estímulo a esses atores. E aí a cada momento que a gente vê que uma página se fecha, fica mais difícil, é mais distante essa retomada, né? Criando lacunas, né? Vão criando lacunas, e aí tem uma outra coisa, são muros também, né? Que a gente vai criando, esses muros invisíveis que vai se criando, e às vezes ele é intransponível, cara. Porque você tem ainda um mestre, né? Para poder a gente sentar e ouvir e conversar e dialogar, ainda dá tempo. Mas quando você perde essa página, aí você cria essa lacuna. Sim. Né? É uma parte que você não sabe da história. Sim. Há algum tempo atrás, se eu não me engano, 2004, numa tentativa e com sucesso, a gente conseguiu, eu e uma colega, e mais aqueles que fizeram parte do processo, né? do desenvolvimento do processo, do colaborador, aquele que serviu como ator do desenvolvimento, que final fechamos esse projeto aqui na cidade histórica, lindo, em 2005. Levamos a Chegança a Salvador para um processo de caminhada axé, que era um estímulo que o governo do estado fazia, juntava essas manifestações na Bahia, né? E apresentavam no palco em Salvador, que é Ondina Barra, uma caminhada de apresentações de culturas de praticamente todo o estado. E nós conseguimos levar a Chegança. E foi algo assim magnífico. E aí a gente fica naquela expectativa, pronto, agora a gente conseguiu, né, plantar a semente, o negócio vai. E aí as políticas vão desfazendo esses sonhos. Não há continuidade, não né, há nos continuidade, projetos, né? Qual é o processo? É frustrante, altamente frustrante. Mas também não é uma coisa nossa, né? Eu tenho uns amigos meus aí de Itabuna, né? Onde eu fiz o estudo da licenciatura para História, e eles dizem a mesma coisa, né? Não fique triste assim, porque eu gosto, né? Isso me emociona muito quando eu vou falar dessa cultura. E a gente fica muito envolvido nisso. Isso me consome muito, sabe? Isso mexe muito comigo. Professor Cláudio, é por isso que, por causa todo esse seu conhecimento, estudo e sensibilidade, que a gente quer fazer esse projeto junto ao jornal Cabralha Brilha, que o nosso objetivo também é valorizar, né, a cultura, valorizar a cidade, valorizar as pessoas, e a gente fazer, à medida do possível, esse resgate da cultura, conversando com as pessoas, com os mestres, e apresentando, para que a gente possa, né, de alguma forma, por menor que seja, colaborar para que isso não morra. E aí, dentro desse projeto, eu gostaria de ver com o senhor, assim, como é que o senhor já tem alguma coisa em mente, já tem as pessoas que a gente pode procurar? Túlio, querido, né? Cabralha Brilha, eu vou dizer o seguinte, esse projeto de mestrado e o projeto do jornal, eles têm muito a ver, entendeu? Eu tenho aí na minha trajetória alguns nomes, né, já, assim, para dizer, não, esse é um foco que eu vou colher, né, algo substancial, né, algo muito para dentro desse projeto. E é algo que eu posso deixar e dizer o seguinte, Túlio, querido, a gente tem muito a contribuir, sabe? Eu acho que esse jornal vem numa hora assim de
de necessidade, de carência, eu não diria necessidade, mas de carência de ouvir essas pessoas. Porque às vezes não é dizer nós vamos reviver, nós vamos... Resgate eu acho muito... resgate eu acho muito SAMU, entendeu? O resgate é muito SAMU. Eu acho que precisamos mais, porque a gente só resgata quando está, né, já em fase terminal. Mas não está nessa fase. Eu acho que só que está faltando é estímulo. Sim. É dizer para o mestre ali em Coroa Vermelha, eu posso citar nomes, por exemplo, Pedro de Olinda, que é uma figura que fazia isso e aparece depois nos jornais, a cultura de Cabralha, e ele não recebe estímulo nenhum, aquele tapinha nas costas, dizer que lindo, Pedro, né? Tantos outros, seu Daniel, seu Carlinhos, tem tanta gente aí que precisava ser ouvidas, sabe, essas pessoas. Precisavam dizer assim, gente, é lindo o trabalho que você faz, né? Estimular, jogar uma... Mesmo. Eu acho que nós somos humanos, cara. Sim. E nós temos essa coisa, o nosso ego, por menor que seja esse elogio, te faz bem, né? Esforço, Túlio, parabéns pelo seu jornal, você se sente, caralho. Estamos aí para... O esforço, todo o trabalho que está fazendo está sendo valorizado e reconhecido, né? Está sendo visto, né? A minha voz diz um reconhecimento importante mesmo, muito importante. Nossa história. E é esse processo que eu quero dizer o seguinte. Eu diria para você aqui hoje, Túlio, conte comigo e diria assim, vou estender, né? Conte com os meninos lá, porque eu não consigo fazer, eu acho que o jornal não consegue fazer, se a gente não der as mãos e dizer, vamos todos juntos construir. Porque sozinhos a gente não vai para canto nenhum, né? Ninguém é ilha. Eu acho que essa parceria, essa escuta é maravilhosa. Maravilha. Pessoal, então aguarde, a partir de agora nós vamos com esse projeto, História, quem faz História de Cabralha, sendo tutoriado pelo professor Cláudio, né? E vamos então a cada edição apresentar um mestre e não é um resgate, como ele falou, né? Nós vamos fazer uma contribuição para poder manter viva essa chama cultural e histórica aqui de Cabralha. Aguardo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Túlio. A cultura agradece, Cabralha junto agradece. E os meninos aí se preparem, hein? Exatamente. Vou de casa em casa buscá-los. Vamos dar trabalho para eles. Siga o Cabralha Brilha nas redes sociais.